Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise de pré-jogo entre Fluminense e Flamengo. Nesse caso, Flamengo e Fluminense. O jogo vai ser válido pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Então, sente o sofá, na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, senhoras e senhores, estádio Chico Guanabara. Pra quem não sabe, eu não falo Maracanã e não falo Mário Filho, eu falo Chico Guanabara. Esse daí é meu pré-jogo que eu faço isso. Eu não quero mais ouvir Mário Filho. Mário Filho já fez muito mal ao Fluminense, então vamos falar um cara bom pro Fluminense e pro mundo inteiro, Chico Guanabara. Então, estádio Chico Guanabara. O segundo site de futebol que eu utilizo tá dando 72% pro Flamengo, 3% por empate e 25% de chance de vitória pro Fluminense. Nas casas de aposta tá dando 2,40 pro Flamengo, 3,40 pro empate e 2,95 pro Fluminense, ou seja, tá dando um leve favoritismo ao Flamengo. E nos jogos estão, nos últimos 5 jogos, 3 vitórias do Fluminense, 1 empate e 1 derrota. O árbitro do jogo vai ser o Rafael Klaus, árbitro maravilhoso. E o VAR vai ser o Rafael Traz, ou seja, a dupla do Rafael. O Rafael Klaus com PH e o Rafael Traz com F. O Flamengo de Jorge Sampaoli vem em campo com... Mas antes de falar sobre isso, se inscreve no canal, faça o triplo Z que é cor de comente e compartilhe. Redes sociais da questão de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela e vamos falar mais sobre isso. Flamengo de Jorge Sampaoli vem em campo com Santos ou Matheus Cunha, Ayrton Lucas, Léo Pereira, Fabrício Brum e Varela, Thiago Maia, Gerson, Vidal e Everton Ribeiro, fazendo como se fosse um losango. E no ataque, Gabigol e Pedro. Serão justamente isso daí. Os desfalques do Flamengo, até o que eu vi no Transfer Market, mas pode ser mais. Mateuzinho, Arrascaeta. Pode também ter o desfalque também do Bruno Henrique, que também está em fase de transição. E também o próprio Pedro pode estar mal. Então a gente vai ver ali. Então pode ser Pedro e Marinho, ou quer dizer, Gabigol e Marinho, Gabigol e Everton Cebolinha. Então pode surgir também ali uma saída de um Vidal e entrada do Marinho. Então tudo isso daí pode acontecer. Vale destacar que atualmente todos que tentaram pegar o esquema de escalação do Flamengo e também do Fluminense não conseguem responder sobre a real situação. O Fluminense Fernando Diniz vai em campo com Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, Manuel, David Braz e Marcelo ou Guga, pode ser um ou outro. André Martinelli e Ganso no meio. E no ataque, Lima, Arias e Cano. Os desfalques do Fluminense são o Felipe Melo pelo vermelho que ele tomou no jogo de ida, e Marcelo, Alexander, Keno, Jorge e Marrone por lesão. E bom, o que eu vou falar sobre esse jogo? O primeiro jogo realmente foi aquele jogo que não teve jogo. Eu não vou falar o nome da pessoa, mas que teve todo esse problema. E esse problema gerou somente esse empate. Vai destacar aqui no jogo de ida, o Fluminense ficou com -1 durante uma boa parte do tempo. Já boa parte do segundo tempo. Já o Flamengo tentou e nada conseguiu. E destaque justamente das crises que tanto o Flamengo quanto o Fluminense vivem nesse campeonato brasileiro, como também vivem nos outros campeonatos. O Fluminense perdeu para os Strongest por 1-0. O Flamengo empatou contra o fraquíssimo Nublense por 1-1, podendo até perder para o Nublense. E o Fluminense não conseguindo nenhuma reação contra os Strongest. E de fato, dos últimos jogos também, o Flamengo conseguiu até uma vitória. Conseguiu? Deixa eu ver aqui uma coisa.
o Flamengo conseguiu até um empate contra o Cruzeiro, já o Fluminense perdeu um empate em casa, né? Já o Fluminense perdeu lá na Arena, Neoquímica Arena, contra o Corinthians de 2-0. Então, se a gente pode falar, é justamente essas crises todas. Eu tô vendo um burburinho aí de Davi Luiz contra o Gabigol. Tô vendo ali também o próprio Fabrício Bruno também dando linha na fogueira. Então, é justamente isso. E já no setor do Fluminense, essa falta de gols, 4 jogos sem ter feito nenhum gol e diversas derrotas que aconteceram, traz o Fluminense uma atenção e uma crise interna no clube, sim, mesmo que o clube não fale sobre isso. A grande questão é o seguinte, gente, o mando de campos deles provavelmente vai ser um 80-20. No jogo de ida foi 70-30. E de fato me preocupa bastante sobre esse jogo. A derrota para mim não seria mau caso, até porque a gente estaria desfazendo de uma competição para jogar apenas duas. Seria o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Visto isso, nós precisamos ganhar. Porque eu não quero jogar. Eu quero me desfazer do Campeonato Brasileiro e eu quero jogar Libertadores e Copa do Brasil. Vamos ocupar justamente nesses dois. Dito isso, eu sempre falo uma palavra que é importante, né? Eu, por exemplo, falei no jogo contra o Botafogo sobre a CNTP. Para quem não sabe o que é CNTP, é condição normal de temperatura e pressão. Eu falaria lá que o Fluminense tinha que aguentar a pressão do Botafogo e não aguentou. A palavra que vai definir é ressurreição, quer dizer, ou seja, o Fluminense vai conseguir ressurgir de todos os problemas que está sendo gerado agora ou não? O Flamengo vai insurgir justamente das cinzas também, que é isso tudo. Essa que é a palavra correta. Eu quero que vocês analisem tudo o que está acontecendo no jogo e atenção também. Quem eu acho que vai ganhar, tomara que seja o Fluminense. Tá? Até para criar uma crise dentro da Gávea, que seria bom e benéfico pro Fluminense. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo Z que curte, comente, compartilhe. Redes sociais aqui no vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Clique na tela para não qualquer valor. Saudações tricolores.